Do mesmo jeito que não vai estourar no colo do Bananinha, se essas taxas forem efetivadas. Ele está vivendo nos Estados Unidos, 2 milhões de reais que o papai deu para ele, vai ter que acordar cedo para garantir o dele através da labuta. Filha dele e os filhos estão com infraestrutura civil no que diz respeito à saúde, educação, alimentação mais adequadas do mundo. Então, tudo bem, você pode assinar um cheque que no fim do dia não é da tua conta, que o valor sai, entendeu? Mas como eu vejo, essa é a questão central. O argumento do BRICS, inclusive, é o principal argumento dos bolsonaristas que estão tentando se desvincular dessa taxação, né? Está claro, a toda a ação, o Eduardo Bolsonaro mesmo fez praticamente um manifesto chantagista, né? Leu um texto num vídeo que ele publicou, dizendo que se quisesse livrar da taxação, tem que livrar o pai dele da cadeia, em miúdos, trocando tudo. É isso que ele disse é uma ameaça, né? E agora surgiu uma notícia, patética até diria, de que o Bolsonaro estaria pensando em ele negociar com o Trump para tentar derrubar as tarifas, ou seja, mais uma vez tentando capitalizar em cima dessa história, né? Dizer que, não, tá vendo, o Bolsonaro foi lá e solucionou o problema. Tudo uma armação para tirar das costas deles a responsabilidade que eles de fato têm, que é a responsabilidade por essa taxação, essa tarifa, né? O trabalho foi feito ao longo dos últimos meses, a gente estava acompanhando daqui, como eu já disse aqui, você também, nunca duvidamos que Trump fosse capaz de fazer isso, né? Por mais absurdo que possa parecer, mas dentro da lógica do multilateralismo que não existe na cabeça dele, ele pode fazer o que bem entender. E agora eles estão tentando usar o BRICS como o argumento central, as falas que o presidente Lula teve recentemente na reunião do BRICS, as críticas que o BRICS fez às tarifas norte-americanas, tentando usar isso como argumento para justificar o que está acontecendo agora. Você acha que o BRICS também está influenciando, além de Jair Bolsonaro, além das Big Techs, que é aquilo que está citado na carta, né? Na carta ele cita Bolsonaro, Big Techs e um eventual déficit que não existe, né? Entre Brasil e Estados Unidos. Você acha que também tem um pano de fundo do BRICS aí? Na verdade, eu te diria que, como eu vejo, esse é o fator central da análise. O Trump, veja, ele utiliza, como eu vejo, e aí eu já conversei, eu preciso te dizer isso, eu já conversei, ao longo do último mês, eu conversei com 8 doutores em relações internacionais. Alguns dos principais professores, venho mantendo contato direto com o Celso Amorim, venho conversando com o Itamaraty, e assim, Ricardo, cada um tem a sua própria perspectiva, cara. É um tema hiper complexo, por isso que eu te digo, é como estudar o psiquismo humano, é como estudar a astronomia, entendeu? Cada um tem a sua própria teoria, cada um tem a sua própria maneira de perceber aquilo que acha mais relevante. O que eu vejo mais relevante é isso que você colocou. Existe um império estabelecido que, por quase 100 anos agora, faz a manutenção das suas propriedades com base no uso da violência, da intimidação, invadindo territórios, bombardeando, desestabilizando regimes democraticamente eleitos, como a gente viu inúmeras vezes no Brasil. A gente viu em 64, por exemplo, o Lincoln Gordon, que era o embaixador deles, teve um papel preponderante no sentido de convencer primeiro o Kennedy e depois do Lyndon Johnson que os Estados Unidos deveriam organizar a Operação Brother Sam, que botou porta-avião à disposição dos golpistas no Brasil. Isso só não aconteceu, eles só não encostaram, de fato, porta-avião na nossa costa porque não foi preciso. Eles perceberam que a coisa se resolveria sem tanto poder militar. Então, tudo isso aconteceu. Isso aconteceu com Jango, isso aconteceu com Getúlio, que se mata, isso aconteceu na Vaza Jato, que deu margem para a ascensão do bolsonarismo. A Lava Jato começa com a Operação Pontes, cara. Operação Pontes, que visava treinar, do Estado estadunidense, visava treinar juízes federais do Brasil para estabelecer um modus operandi de como você deve tirar um líder de Estado com base na falácia do combate à corrupção. Então os Estados Unidos são mestres, cara, em fazer esse tipo de coisa. Utilizar a questão da corrupção. Eles fizeram isso, por exemplo. Tem um livro, se você me permite, eu sempre gosto de dar referências bibliográficas, que chama Arapuca Estadunidense. Você já viu isso, não? Não. O Arapuca Estadunidense te conta a história de um alto executivo da Alstom, empresa francesa, que tinham, de forma hiper resumida, que tinha um setor de caldeiras que era fundamental para a estratégia nuclear francesa. Você sabe o que acontece? Os Estados Unidos queriam que a Alstom vendesse esse setor de caldeiras para a General Electric dos Estados Unidos. Eles alegam que um alto executivo da Alstom cometeu corrupção, metem a mão no cara, tá?
levam o cara sequestrado, literalmente, e aí passam a exigir que o cara entregue o Patrick Kron, que era o CEO da empresa naquele momento, por práticas fraudulentas de corrupção. Mas quem é que vai dizer, não, eu sou a favor da corrupção? Ninguém. Agora, isso não é o caso. Isso são os Estados Unidos exercendo função extraterritorial com base na falácia do combate à corrupção, com base na falácia do combate às drogas, com base em levar a democracia e serem os donos, digamos assim, o bastião do mundo livre. É isso que está em jogo aí. Então, essa questão dos BRICS é central, porque pela primeira vez em 30 anos surgem atores que são militarmente, economicamente, sociopoliticamente forte o bastante para fazer um enfrentamento à sanha unilateral dos Estados Unidos. E a gente está falando de praticamente metade do planeta, né? São 4 bilhões e 47% da população mundial está nos países vinculados ao BRICS, né? Então, realmente é um adversário potente, não é um adversário de respeito dessa vez, né? Talvez um adversário mais potente do que foi no passado da União Soviética, em razão do volume de pessoas envolvidas, dos países, da grandeza dos países que estão envolvidos no BRICS. Ô Ricardo, você sabe, genial a tua colocação. É bom demais conversar com um cara da tua categoria, irmão. Sabe qual é a grande diferença que eu vejo? E esse ponto, de novo, é extremamente pertinente. Hoje não existe... na ocasião não existia o mesmo nível de interdependência econômica entre Estados Unidos e União Soviética que hoje existe, sobretudo entre Estados Unidos e China. Então é um jogo para o qual a China está muito melhor equipada em todos os sentidos do que estava a União Soviética na ocasião. Sobretudo porque a China soube desenvolver as suas forças produtivas. Sobretudo porque a China passou por um processo de redistribuição de terra, passou por uma revolução popular, mas não foi só uma revolução popular de 49. A China com Deng Xiaoping, na década de 70, também reorganiza as suas instituições no sentido de poder assumir a vanguarda tecnológica, enfim. E assim, você pode ter um sem número de críticas à China, como eu de fato tenho. Você pode criticar o sistema Hukou, você pode um monte de coisa, que tudo bem, a questão aqui, eu honestamente acredito nisso, Ricardo, não existe nenhuma agremiação humana, quiçá arranjo social, que é algo muito maior, que seja perfeita. Se você reunir 3 ou 4 caras, você já vai começar a ter todo tipo de questões de política, enfim. Então eu não pretendo dizer que nenhum país é perfeito ou idilicamente justo, nem nada disso. Mas seria uma ingenuidade negar que a China fez o maior processo de transição da pobreza para a classe média que os seres humanos jamais viram. E também é ingênuo negar, é um tipo de liberalismo de DCE, se é que existe liberalismo que não seja tão infantil e cretino a esse ponto, que o modelo de sociabilidade socioeconômico, principalmente dos Estados Unidos, preconiza a miséria ad eternum da maior parte da sua própria população e principalmente dos países que estão na semiperiferia ou na periferia do capitalismo global. Então existe um limite. A capacidade regenerativa desse modelo está esgotada, cara. Está esgotada. E não é à toa que você tem essa linha do esperneio sendo praticada por um cara absolutamente aloprado como o Donald Trump, que só poderia ser fruto da Nova York do meio do século XX. Entendeu? Então, como eu vejo, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, a questão dos BRICS é o ponto central aí. E aí ele usa o argumento para poder ganhar mídia, inclusive os demais argumentos, né? Já que eu tenho que tomar uma medida, coloco tudo no mesmo balaio para as pessoas discutirem, para ocupar o espaço da imprensa, que isso é fundamental também para a extrema-direita no mundo inteiro, ocupar as manchetes para que outros assuntos importantes não sejam discutidos. Inclusive, a gente está falando de Donald Trump aqui, a gente poderia estar falando da reunião dos BRICS, a gente não está falando justamente porque ele ocupou esse espaço, né? E não deixou espaço na mídia tradicional para que se discuta os assuntos que realmente importam. Então, assim, eu entendo que tem um pouco de método para poder ocupar os espaços de comunicação. Então, coloca lá Jair Bolsonaro, se você pega na carta, ele cita o episódio de Jair Bolsonaro, mas ele não diz explicitamente que é por causa daquilo que ele está adotando as tarifas, diferentemente do que ele faz quando ele fala das Big Techs. Quando ele fala das decisões do Supremo Tribunal Federal, que ele fala, em parte, é por isso que eu estou aplicando as tarifas, né? E em parte é por causa do déficit. No caso de Jair Bolsonaro, ele coloca lá em cima, na introdução, acabou virando um fato que dominou as manchetes. A gente está dizendo, você está acompanhando a imprensa, você está vendo que todo mundo está dizendo que é exclusivamente por causa de Bolsonaro as tarifas de 50%.
Mas eu vejo que é uma carona. Ele deu uma carona para a causa do Jair Bolsonaro. Não sei se essa carona é boa, muito pelo contrário, eu acho que essa carona vai ser bem ruim, mas que o verdadeiro motivo, na minha avaliação, além, claro, desse aspecto dos BRICS, é pagar a fatura que ele deve pagar para os donos das Big Techs. Porque eu me lembro muito bem quando o Mark Zuckerberg postou um vídeo em que ele dizia abertamente que estava abraçando Donald Trump porque ele iria enfrentar os países que quisessem fazer regulamentação das redes sociais. Ou seja, ele disse claramente, não deu margem a uma dupla interpretação, ele foi absolutamente cristalino nesse aspecto. E a impressão que eu tenho é que o Trump está pagando essa fatura agora para os donos das Big Techs. Você pensa assim também? Penso, e são coisas correlatas, porque veja, a extrema-direita transnacional depende do ódio, do racismo, da misoginia, da transfobia, para continuar forte. E as Big Techs também ganham muito dinheiro com isso. Então seria como dizer para um produtor de tabaco, olha, a gente viu que esse negócio causa enfisema, e uma pessoa que tem broncoespasmo não pode ficar sendo submetida à fumaça, e como fumante passivo, numa cabine pressurizada dentro de um avião. É óbvio que esses caras vão aparecer com todo tipo de artifício, de sofisma, das coisas mais cretinas do mundo, para te dizer que não, faz mal, pode continuar fumando, é um ato de coragem, de sofisticação. Lembra o carrinho da John Player Special? O cara subindo a montanha, chega lá em cima no ar rarefeito, acende um cigarrinho, o cara da Marlboro lá, a vida selvagem. É o mesmo processo. A gente ainda está numa etapa muito incipiente, né, no que diz respeito a essas novas tecnologias, internet, mas sobretudo smartphone e a questão das redes sociais digitais. E as pessoas não querem ser reguladas minimamente, primeiro porque tem uma eventual perda financeira monstruosa, considerando que, infelizmente, aí isso daria uma outra conversa inteira. O que mais engaja é ódio, é conflito e tal. Eles não querem perder esse filão gigantesco financeiro do negócio, e eles não querem perder a capacidade de fazer política de uma forma absolutamente espúria. Então, tudo isso tem muito a ver. Tem muito a ver as Big Techs no Poder e Desigualdade, que é esse livro que eu te falei. Eu caracterizo as mídias tradicionais como analógicas, ainda que elas sejam televisivas e tal, e essas mídias digitais oferecendo um risco para a constituição do Estado-nação, como ele está organizado desde a Paz de Westfália. Entende? Claro, com as devidas proporções, com a devida capacidade de poder produtivo e populações e tal, tudo bem. Agora, a questão aqui, como eu vejo, é essa, cara. Você tem um novo mundo multipolar que está nascendo, e você tem um velho mundo que quer fazer a manutenção das suas propriedades hegemônicas utilizando novas tecnologias. E é óbvio que quando você vai perguntar para um bilionário, um tech bilionário desse, ele quer agir de forma absolutamente restrita, porque se o pau torar, Ricardo, ele só anda de helicóptero. Esses caras estão fazendo ilhas que servem como bunkers paradisíacos no cenário de estourar um conflito nuclear no mundo. Então, assim, o que importa, cara? Isso não vai estourar. Gente boa, você já pensou em trabalhar de casa, 100% home office? Sem patrão chato em cima, sem escala 6x1, sem trânsito, sem ônibus lotado para ir para o trabalho? Pois é, tem um monte de formas de se trabalhar de casa, do computador ou do celular. Um monte. Você pode usar o seu talento para ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, você vende? Então, tem esquema de venda sem estoque. Você é prestador de serviço? Sei lá, editor de vídeo. Também dá para você prestar serviço online. E ó, essas oportunidades são aqui do Brasil e também tem oportunidade gringa, viu? Que paga em dólar. Tem uma galera que tá nessa. Por exemplo, a gente recebeu mensagens que eu queria mostrar para você. Ó, o Carlos Matos é um deles. Ele embarcou nessa história, foi aprender e hoje está ganhando uma grana. Ele tem um emprego ainda, tá? Trabalha numa fábrica, ele até conta aqui na mensagem dele, que chegou em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado estava lá se dedicando e tal, compartilhando o resultado dele, $643. Isso dá mais ou menos R$3.200 por mês que ele está ganhando de renda extra, tá? Porque ele tem emprego ainda. Só que tem uma galera que já está direto, já está só nisso e está ganhando muito bem. Olha só o Paulo Rodrigues, a mensagem dele, ele está se dedicando há 4 meses e finalmente alcancei os $2.000. Agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. No caso dele é venda, né? Olha lá, $2.154. Isso dá mais ou menos R$11.000 por mês. Dá uma olhada aqui na Cláudia Oliveira. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho dela, porque agora ela está trabalhando só online de casa e está ganhando $3.134. Isso dá R$16.000 por mês. Tudo isso aqui foi autorizado, tá? Tudo que você precisa saber para encontrar essas oportunidades de trabalho na internet, para você se dar bem, você encontra nesse link aqui que aparece embaixo no vídeo aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui onde está com o mouse.
Pois é, você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa saber e mais, ele vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai entender todo o método da Escola de Negócios Digitais. E se você gostar, se você achar que é para você, entra nessa. Então clica no link que aparece aqui na descrição, pode ser que essa oportunidade mude a sua vida, porque te garanto, trabalhar em home office é muito melhor do que ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Falo por experiência própria.